E a gente abre a semana te contando que o Paraná registrou uma queda de 9,2% no número de candidatos do pleito deste ano em relação às últimas eleições municipais. Olha, nas eleições de 2020 foram 35.681 concorrentes aos cargos de prefeito e também para vereador. Já na eleição desse ano, o número caiu para 32.374 candidatos, é uma queda de 9,2%. Se analisado somente os concorrentes às prefeituras aqui no Paraná, a quantidade de candidaturas teve uma redução de 16%, passando de 1.352 candidatos a prefeituras nas eleições passadas para agora 1.135. No caso de vereadores, o número de candidatos teve uma redução também perto de 9%, descendo de 34.329 para 31.384. A redução de candidaturas também se reflete no âmbito nacional. A corrida eleitoral deste ano terá 454 mil candidatos nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Apesar desse número ser significativo, ele é o menor registrado desde as eleições municipais de 2008. Isso representa uma queda de 18% na comparação com as últimas eleições que aconteceram em 2020. Na época, 557 mil candidatos foram oficializados junto à Justiça Eleitoral. A quantidade de concorrentes deste ano também é menor do que em 2012, quando foram confirmados 482 mil candidatos e candidatas em todo o Brasil. Em 2016, o total de postulantes chegou a 497 mil. O Christian Luiz Moraes, que é o advogado especialista em direito eleitoral, falou sobre alguns fatores que podem ter impactado nessa redução de candidaturas. Temos algumas explicações importantes. A tendência de processos de aglutinação que começou a surgir em nosso cenário a partir das reformas eleitorais que foram implementadas. Então hoje nós temos, por exemplo, a ideia da federação, é uma aglutinação e uma conjunção de forças partidárias. Temos também a ideia da cláusula de barreiras, que fortalece a ideia de que os partidos que não alcançaram determinado número de votos nas últimas eleições passam a ter sérias restrições. E, por fim, também as fusões dos partidos políticos, que passaram a ser também mais comuns, mas também não podemos desprezar outras questões e causas de índole subjetivas, que explicam também um desinteresse constante, sobretudo dos mais jovens, na participação efetiva dentro do nosso cenário político. Lembrando que os dados sobre os registros de candidaturas estão no portal do Tribunal Superior Eleitoral e podem ser consultados por qualquer eleitor a qualquer momento. Ainda falando das eleições, reforço, o Grupo RIC começa hoje uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito em 5 cidades do Paraná. Elas acontecem então em Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Toledo. Essas sabatinas com os candidatos à prefeitura de Toledo vão acontecer no RIC Notícias Oeste, enquanto as demais cidades terão como palco aí para apresentação dessas propostas o programa Balanço Geral. A ordem das sabatinas e os primeiros candidatos a serem entrevistados podem ser acessados no site do Grupo RIC. Procure lá no ric.com.br. É isso, Bia. O Grupo RIC tem plena noção do seu compromisso com o fortalecimento da democracia e por isso vai oferecer esse grande espaço aos candidatos para que eles possam falar sobre suas propostas, suas ideias, suas ideologias e que a população possa utilizar estas entrevistas de forma natural e principalmente para escolher melhor. Nessas sabatinas, nós teremos jornalistas perguntando o que precisa ser perguntado para os candidatos, sem o marketing, sem o vídeo bem feito, sem a preocupação da viralização em rede social. Então eles vão dizer o que eles querem realmente para suas cidades, por isso é um instrumento importante para que a população vote com consciência. Importante dizer também que a partir do dia 9, esta série de sabatinas será aqui na Jovem Pan. Em todas as cidades que estamos, teremos aí as sabatinas com os candidatos a prefeito. E aí é o jeitão Jovem Pan de entrevistar político, você sabe muito bem como isso funciona, já se prepare aí, mande a sua pergunta desde agora aqui pra gente, porque a gente vai perguntar o que o povo quer saber, né, Pedroso? Exatamente isso. Muitas perguntas têm que ser feitas, compromissos devem ser assumidos, até porque muitas vezes a gente tem acompanhado, Mark, os debates são mortos, né? Os candidatos ali ficam fugindo, fogem pela tangente, tentam algumas pegadinhas. Aqui não, vai ser olho no olho e que eles assumam de fato o lado e que expliquem o que querem fazer,
como querem fazer e de que forma esperam pagar por tudo isso. Porque a gente acompanha algumas propostas mirabolantes Paraná fora e as pessoas precisam explicar um pouquinho o do porquê de tudo isso. Sobre a notícia anterior da redução do número de candidaturas, talvez seja importante deixar clara para a nossa audiência uma mudança que talvez impactou muito nisso, que é a mudança da regra de 2021, Mark, que reduziu o número de cadeiras que os partidos, o número de candidatos que os partidos podem apresentar. Ou seja, a mudança da regra é que garantiu essa redução do número de candidaturas. Agora, o que tem subido e subido muito é o índice de renovação nas principais cidades do Paraná. Em Curitiba, o número cresceu, Cascavel, Londrina, enfim, pelo visto os eleitores têm reprovado bastante os candidatos que se reapresentam na disputa. E isso é bom, Pedroso. E você veja que também a média de idade dos candidatos também tem diminuído, o que é bom. Não estou dizendo aqui que os mais velhos não podem contribuir. Podem e devem, mas os mais jovens também precisam tomar esses espaços, né? Quando você vê aí as principais candidaturas nas mais diversas cidades, boa parte das competitivas são de jovens, acima ali dos 30, entre 30 e 45 anos, o que é importante também para o nosso estado. Importante também destacar o seguinte: à primeira vista, pode parecer que é antidemocrático, né? Nossa, mas tem menos candidato, isso é ruim. E não é verdade. Não é verdade. Porque quando você tem muitos candidatos, você necessariamente não qualifica o debate. E essas regras que o Pedroso explicou, inclusive, têm como objetivo justamente isso: é qualificar melhor quem quer representar a população ou quem quer dirigir a sua população. E parece que isso vem dando algum efeito. Chega daqueles candidatos só para encher chapa, chega de alguns servidores públicos, por exemplo, que sai candidato, Pedroso, só para ficar de férias 2, 3 meses ali, porque eles ficam recebendo durante o período eleitoral. Então não eram candidatos, né? Eles só ficavam fora do trabalho, tinha uma espécie de férias remuneradas. Chega de gente só para fazer número. Quem quiser participar do debate público, que esteja preparado para isso e que tenha algo realmente a falar. Então a notícia é positiva, não é negativa não. Exatamente isso. Veja, eu citei os números ali de renovação. Veja, Londrina renovou mais de 70% da Câmara na eleição passada, Mark. E você traz um ponto muito importante. A gente tem que começar a qualificar cada vez mais as pessoas que disputam. Porque é isso. O cardápio apresentado para os eleitores é estabelecido pelos partidos. Então as regras têm que funcionar e deixar de ter todo esse tipo de puxadinho e benefício, né? Quase uma mamata ali que alguns candidatos têm. Já não basta os vereadores ou muitos candidatos que concorrem dentro do cargo, esses outros que se aproveitam das regras eleitorais têm que ser coibidos também, porque a gente já paga muito caro por tudo isso, não adianta pagar ainda mais caro. O duro é que, mesmo diminuindo o número das candidaturas, o valor do fundo eleitoral, esse não diminui nunca.